completei 50 anos de jornalismo, fazendo a Amazônia o tempo todo, porque cedo eu tive a consciência de que nós tínhamos a oportunidade de fazer diferente a expansão de uma fronteira econômica no mundo colonizado. E cada vez mais eu tive essa convicção com a expansão das informações, com a ligação, o aspecto positivo da globalização, é que você pode criar suscetibilidades, sensibilidades, referências de escala mundial. Infelizmente isso não está acontecendo, porque o aspecto negativo da globalização prevalece sobre o aspecto positivo. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer história aqui. Grande parte do que acontece não vem com uma determinação de cima para baixo, um plano de uma empresa que vai fazer exatamente aquilo. Não. Aqui, por exemplo, a Alcoa, que era uma das piores empresas multinacionais no mundo, mudou seu comportamento. Foi na Amazônia que, pela primeira vez, a maior fabricante de alumínio, que é uma das atividades industriais mais poluidoras que existe, mais absorvedora de energia, é a mais absorvedora de energia, ela descobriu a natureza. E, para marketing ou não, ela se empenhou em ter uma atividade menos agressiva à natureza pela primeira vez na Amazônia. A mesma coisa aconteceu com a competidora dela, a Alcan canadense, e com a mineração através da mineração Rio do Norte. Foi o primeiro lugar em que os buracos abertos pela mineração foram ocupados por terra vegetal e revegetação. Nunca tinha acontecido isso. O buraco era buraco para sempre. Então, foi a primeira vez. Então, isso é resultante das circunstâncias da Amazônia. Agora, não mudou o essencial, que é você mandar matérias-primas de baixo valor para serem transformados e reexportados como produtos de alto valor. Isso é a sina colonial que nós não conseguimos mudar. Mas eu acho que isso, em grande parte, foi pela má qualidade das elites da região e do país. Eu sou daqueles que acham, ao contrário dos marxistas ortodoxos, que o componente humano é importantíssimo. As grandes regras econômicas, a oposição entre capital e trabalho, a busca da mais-valia, isso existe, mas não tem para mim o peso que os marxistas atribuem. Eu acho que um componente humano, as circunstâncias geográficas, um determinado momento, podem modificar substancialmente e até revolucionar as coisas, desde que você tenha a visão da história no momento em que ela acontece. Qual é a importância do jornalismo? É que ele é guiado pelos fatos. E os fatos são como se fosse um controle magnético. Se aquele fato é importante, o magnetismo provoca a atenção do jornalista e ele vai atrás. Então, indo de magnetismo em magnetismo, de impacto magnético em impacto magnético, no cotidiano ele faz a história. Então, com isso, ele permite a um povo colonizado que pensa pela cabeça do colonizador ter a possibilidade de se antecipar. Só se pode fazer história antecipando o que vai acontecer, mas não com magia, não com telepatia, e sim com informação sobre a continuidade factual, que fato vem atrás de cada fato, e aí você projeta pelos fatos o que vai ser o resultado e se antecipa a ele. O que nós não temos, não conseguimos de jeito nenhum é essa antecipação, e por isso o resultado desse processo é negativo. A única forma é antecipar antes da história irremediável, porque nós temos 50 anos desse processo de ocupação, já é um ciclo maior do que o da borracha. Não só maior em tempo decorrido, como em importância. Já se extraiu de Carajás, a partir da primeira exportação em fevereiro de 84, mais valor do que em toda a exploração da borracha. Não é por acaso que foi montada uma ferrovia de 870 quilômetros, com 12 composições indo e voltando o tempo todo ao longo do dia, transportando minério equivalente a 30 milhões de dólares por dia para tirar minério de ferro, transferir a melhor jazida de minério de ferro para o Japão, para a Ásia, porque na Europa
quantidade é muito menor e o processo de transformação do minério de ferro em aço é mais intenso. Mas na Ásia, seja no Japão, seja na China, há um estoque. Uma parte vai para a produção, mas é tão precioso que outra parte fica como reserva. Porque um país consciente do processo não vai usar um minério de ferro com 65%, 67% de hematita pura diretamente. Ele vai misturar com o minério pobre para ter o minério médio, que é o minério australiano. Nós exportamos todo o minério sem estabelecer regra de qualidade. Então, deveríamos fazer blendagem, não deixar que esse minério saia dessa forma, porque não vai ter nunca mais. A jazida do NS11, que é a que vai ser iniciada a exploração este ano ainda, ela vai durar 40 anos. O que é 40 anos em geologia? Não é nada. O que é 40 anos em história? Não é nada. Então, quando esse trem começar, vai ser pior do que o primeiro trem de fevereiro de 84. Então, não mudou nada, ao contrário, piorou. Então, qual a única maneira de evitar esse destino manifesto? É colocar a ciência na ponta da linha, se antecipar. Eu entrei em 66 na imprensa, 2 anos depois do golpe militar, e peguei 2 anos depois o AI-5. E durante todo esse período, até a redemocratização em 85, eu tinha um pé na grande imprensa, no Estadão, na Veja, Isto É, e um pé na imprensa alternativa, Opinião, Movimento, Jornal da República, porque a alternativa era uma imprensa menos poderosa, uma imprensa de menor repercussão, mas que podia publicar, em tese, o que a grande imprensa não podia. Quando terminou o regime militar e voltamos à democracia, a teoria que entrou em funcionamento na hora é que não precisa mais de imprensa alternativa, porque a grande imprensa vai publicar tudo, tem plena liberdade. Eu acreditei, entre 85 e 87, eu acreditei que realmente ia acontecer isso, mas não aconteceu, porque eu comecei a ver que algumas matérias minhas deixaram de ser publicadas na grande imprensa. Eu estava há 18 anos no Estadão e o meu projeto da imprensa regional, que daria uma visão real da Amazônia e não uma visão exótica a partir do sul, porque a São Paulo ia ter que aceitar o texto tal como ele fosse elaborado na sucursal de Belém, isso acabou, foi abandonado. São Paulo percebeu que ela era autora de boa parte dos danos causados na Amazônia e não ia fazer autoflagelação nas páginas do Estadão. Em 87, quando a morte do Paulo Fonteles, e que eu não pude publicar tudo o que eu tinha apurado, aí eu fiz o Jornal Pessoal achando que aquele era só ainda um momento de transição da ditadura para a democracia, que não é como um passe de mágica. Mas à medida que o tempo avançava e o Jornal Pessoal persistia, e eu esperava até, desejava que ele não continuasse, porque era muito sacrificante por todos os aspectos, eu fui ver que o Jornal Pessoal começou a se especializar, sem querer, naquilo que a grande imprensa não publicava. E por que a grande imprensa não publicava? Por causa da autocensura. Enquanto o inimigo era o governo, o inimigo era o censor que ia à redação do Estadão, nós convivíamos com o censor permanentemente na redação, parece que a imprensa se sentia desafiada e queria publicar. O Estadão começou a ser censurado logo depois do AI-5, porque no dia seguinte, dia 19 de dezembro de 68, o dono do jornal na época, o Júlio de Mesquita Filho, escreveu um editorial, Instituições e Frangalhos, violentíssimo contra o que tinha acontecido contra o AI-5 e foi censurado. O jornal foi apreendido. O jornal que tinha ajudado 4 anos atrás a depor o presidente constitucional João Goulart. Então, o jornal em 4 anos mudou, porque ao contrário do que hoje se propaga, o PIG, a imprensa golpista, o partido da imprensa golpista, havia aquilo em 64, mas a partir de 68 deixou de haver. E não há hoje. O jornal, no último lampejo da sua tradição liberal, o jornal rompeu com os militares dos quais ele era aliado. Então, em 87, parecia que ia voltar, como era na democracia de 46.
Mas isso não aconteceu porque o Brasil se tornou um país mais complexo, mais poderoso, mais rico do que antes. E os próprios jornalistas começaram a negociar a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência. E as empresas a estimular essa negociação. Todas as grandes empresas jornalísticas passaram a impor aos seus melhores quadros se transformar numa empresa limitada, uma empresa individual. E quando você cria uma empresa, organiza na economia formal, com todos os encargos decorrentes, que são pesados, você pensa duas vezes antes de arriscar o seu emprego. Porque no dia seguinte você continua com as mesmas obrigações e até para fechar a empresa é caro e não tem mais a receita. Então os jornalistas começaram a negociar. E em 92, 90, ninguém antecipou o plano Collor. Ninguém. E vários jornalistas sabiam. Por que não anteciparam? Então aí tem um outro componente, além da vontade do dono, além dos interesses corporativos, além da aliança com a elite, além da aliança com o governo, os jornalistas foram se acovardando. Eles foram aceitando a autocensura em troca de mais dinheiro. Então, alguns jornalistas mais famosos e tornados mais famosos pela própria mídia passaram a cobrar altos preços, não como o Lula, naturalmente, pelas suas palestras. Então, passaram a fazer palestras em circuitos fechados. As suas informações passaram a ser informações privilegiadas para o grupo interessado e que podia pagar 40 mil, 50 mil reais para um jornalista fazer palestra. Então, os jornalistas começaram a se amolecer, começaram a se acovardar e começaram a passar para o outro lado. O patrão dele deixou de ser o leitor, o povo, a sociedade, para ser quem paga. E porque eles viraram empresas. Quase todos os grandes jornalistas, os mais famosos, divulgados muito, com a sua foto no jornal, com a sua imagem na televisão, eles hoje são negociantes da informação. Eles não são mais jornalistas, são negociantes da informação. Então, o Jornal Pessoal insiste na diretriz que é: eu apurei o fato é relevante, eu divulgo. Eu acompanhei muito o problema de terras na Amazônia e vi o que aconteceu desde o início no Vale do Araguaia-Tocantins. E achava que devíamos impedir que esse mesmo processo se repetisse no rio seguinte, na direção leste-oeste, que era o Xingu. E no início da década de 1980, estava em construção a PA 279, que ligava Xinguara, no Araguaia, a São Félix do Xingu, no Xingu. E fizemos uma campanha, eu tinha uma coluna diária no Liberal, eu fiz uma campanha para que fosse interrompida a construção dessa estrada, que ela ia ter 220 quilômetros de extensão e estava no quilômetro 70, 80. E conseguimos isso, que a estrada parasse, porque para preparar o Xingu, fazer estudos, pesquisas, para impedir que aquele mesmo processo de transformação da floresta em pasto para gado de corte, de baixa qualidade, de valor agregado pequeno, se chegasse no Xingu, e o Xingu era muito mais delicada a situação do que no Tocantins, Araguaia. Então, isso não aconteceu. Infelizmente, foi retomada e hoje o absurdo dos absurdos, o maior plantel bovino do país está em São Félix do Xingu, é o município que mais tem gado. Isso, nem naquela época a gente jamais imaginaria que isso pudesse acontecer, e aconteceu. Então começou, uma vez, em 1977, eu estava no Igarapé-Carapanã, que é um afluente do Rio Fresco, que é um afluente do Xingu, e precisava pegar uma carona em qualquer avião que parasse por ali, que era o início do projeto Tucumã, da Andrade Gutierrez. E passou um teco-teco, sem porta, sem banco, sem nada. E o piloto me deu uma carona, eu peguei para ir para Xinguara. E esse avião estava levando peão, colocando os peões numa frente de uma clareira para que eles desmatassem o Iriri. E aquilo me deu um alerta, porque o Rio Fresco, eu percorri o Rio Fresco até a cabeceira no Rio Inhoquim, que é na divisa do Pará com Mato Grosso, era uma maravilha, era o Éden, mas já estava contaminado pelo mercúrio usado pelos garimpeiros. Aí eu fui denunciando, até que eu descobri
uma grilagem de terras de 7 milhões de hectares. A maior propriedade supostamente existente no imóvel rural era a Jari do Daniel Ludwig, o vingador americano. Mas ele aspirava a 3 milhões e 600, pouco menos da metade. Mas, na verdade, ele só tinha 1 milhão e 600. E, na verdade, só tinha 300 mil hectares legalizáveis. O Cecílio do Rego Almeida, não. Ele queria um país, seria essa área equivaleria ao 21º maior estado da federação. Equivalia a 2,5 vezes a Bélgica, com tudo que tinha dentro. E o que é que se mais queria nessa área? Mogno. O mogno tinha acabado do Araguaia Tocantins. A maior concentração era justamente o Xingu. Mas é uma concentração que era metade da densidade de mogno no Araguaia Tocantins. Então já havia uma queda. E o mogno era o bem mais valioso, mais do que minério, mais do que qualquer outra coisa. Então era isso que se queria, extrair mogno, como se fez. Então eu comecei a denunciar isso. E o Cecílio era dono da CR Almeida, uma grande construtora, nascido no Pará, mas que se criou todo no Paraná. E ele fez uma ofensiva contra mim e contra as pessoas que se opunham a esse plano dele. Mas insistiu em cima de mim e entrou com ação. E eu provei que era uma grilagem. A partir do momento em que eu provei, houve uma conjunção de circunstâncias que favoreceram a minha condenação em primeiro grau. Eu estava sendo processado numa vara onde a titular se ausentou por 3 dias no fim de semana. Nesses 3 dias assumiu um juiz que era um juiz substituto dela, interino, que era da primeira vara, Amilcar Guimarães. E ele só pegou o processo na sexta-feira, o último dia dele funcionando na 4ª Vara Civil. E ele pegou o meu processo, levou para a casa dele, o processo estava pendente de um recurso meu, que era um agravo, que ainda não tinha subido. Então ele não podia ser despachado, ele não estava numerado, ele não estava concluso. Então, tecnicamente, ele não podia ser mexido nem pelo juiz, e muito menos o juiz substituto. Ele devolveu o processo na terça-feira seguinte, a retirar na sexta. E na segunda-feira reassumiu a titular, ele já não tinha mais jurisdição. Para poder me condenar, ele fez com data retrasada, a sexta-feira. Ele retirou às 10 horas da manhã. E como é que ele poderia, um processo de quase 400 páginas, como é que ele podia dar uma sentença, que foi longa, a sentença dele, lendo o processo todo e ilegal. Não tinha mais a tutela jurisdicional. E eu provei, porque o computador registrou o momento da saída e o momento da chegada. Eu provei através de uma certidão nos computadores do tribunal que ele não tinha mais competência. Mesmo assim, ele deu a sentença. Mesmo assim, o tribunal considerou válida a sentença. Eu entrei com a representação contra o juiz, perdi a representação, provei que ele usou de má fé, que ele cometeu crime de falsidade, porque ele assinou uma sentença que a data era falsa. Mas eu fui condenado, o processo sumiu em algum momento, eu entrei com suspeição, a desembargadora que me processou, que negou meu recurso, ela não aceitou a suspeição, sumiu com o processo, funcionou no feito que ela não podia fazer, e eu fui condenado. Então, foi os 2 desembargadores que deram sentenças favoráveis a isso na Justiça Comum me processaram, junto com o madeireiro que fazia o jogo do Cecílio, e então eu acabei pagando o pato. E felizmente ele perdeu a terra porque a Justiça Federal avocou o processo, porque se não fosse a Justiça Federal avocar o processo, ele seria o dono e teria transmitido para os seus herdeiros uma propriedade dessa. E o próprio Poder Judiciário interveio no cartório onde foi feita a fraude, demitiu todos os funcionários do cartório, inclusive a escrevente, que foi a que fez a fraude, demitiu a bem do serviço público, mas me condenou. Então, é a forma como o patrimônio
público é administrado. E a justiça, que tinha o dever de ser conscienciosa, porque é bem do patrimônio do povo que foi esbulhado.